Então, bom dia. Já o Isaac aí fez a apresentação. Muito obrigado aí pela companhia e tal. Antes de entrar em matéria direita, tenho aí 4, 5 diapositivas rápidas para sintonizar aí o grupo na PDMA. Acho que a maioria de vocês já conhece, mas se algum não conhece, eu vou mostrar o que a gente faz rapidamente, né? E sintonizar aí mesmo a apresentação. A PDMA é uma sociedade privada localizada na Flórida, na Tampa. Estamos ativos no preditivo elétrico desde 1973. Né? A gente é o fabricante desse aparelho, aqui é o aparelho PDMA, que tem três. Né? Um para análise estático, um outro para análise dinâmico e outro que se chama o combo, que são os dois, o aparelho estático e o aparelho dinâmico que você incorpora numa sola maleta, né? Tá legal. E, logicamente, o é o mais utilizado, né? O mais comprado e tal. Né? Já o Brasil tem muitos. Então, aí acho que na audiência a gente tem um grupo elétrico, mecânico, instrumentistas, caras de projetos e tal, né? De diversas disciplinas, né? E aí a proposta da PDMA é trabalhar a parte elétrica. Vocês, como a parte vibracional, com os coletores, analisadores de vibrações, aí cobrem a parte mecânica. O PDMA cobre a parte elétrica. Né? Então, a EPRI que e a GE fizeram um estudo aí em 1980, aí, quando o PDMA começou, né? Está começando. E aí pegaram uma população de 100 mil motores. E aí, naquela época, né? Talvez agora não é surpresa, mas naquela época foi que o resultado das falhas dos motores, geradores, eram praticamente 50% mecânicas e 50% elétricas. Então, eu mesmo, confesso, quando eu cheguei na PDMA, antes da PDMA eu trabalhava em operações. Eu trabalhava aí com vocês, talvez tive vários cargos, né, projetos, manutenção, operações, gerente de planta e tal. E eu cheguei, eu questionei isso, né? Olha, como assim? Né? Não lembro, né? Eu lembro que no meu SAP, 80% das ordens de trabalho eram mecânicas. Não lembro que foram 50-50. Então, aí a explicação é a seguinte. A manifestação é normalmente mecânica. Então, imagine se você tem uma fuga aí de corrente internamente no motor, que pode vir do estator ou pode vir do isolamento, uma fuga, né? A energia vai pegar, vai tomar o caminho de menor resistência, o qual é o eixo, o metal, o eixo. Aí continua viajando pelo eixo e lá no fundo um rolamento recebe esta descarga de energia. Então o rolamento queima e você faz aí a primeira ordem de trabalho mecânica, reemplaço do rolamento. E fazer 3, 4 vezes, até que você fala com o fornecedor dos rolamentos, ele pede para você, passe para cá um rolamento, envia um laboratório e volta com um relatório, não, a falha é elétrica. Então, nas ordens de trabalho, precisa muitas vezes 3, 4 para identificar a elétrica, né? A manifestação elétrica, muitas vezes é uma fiasca, né? Então é isso, né? A proposta da PDMA é trabalhar nos restantes 50% que vocês fazem com vibração, alinhação, balanceio, né? Então, entrando no tema de motores, a PDMA está muito orgulhosa, né? A mesma Vitec, de ter uma proposta de controle dos motores do princípio ao final. Então, mas entrando um pouquinho, que curta a vida dos motores. Então, tem 4 tipos de estresse, né? O primeiro, o estresse térmico. Aí, esquentamento excessivo. Tem elétrico, se chama sag e swell, são as cargas e descargas de energia.
muito alta, muito pouca, né? E tem o estresse mecânico, aquilo que vem aí do eixo, as poleias, as partidas, múltiplas partidas, né? Então, tem o estresse elétrico. Elétrico é qual? Que o aparelho hoje em dia trabalha nos motores com variadores, inversores, relés e tal. E estes enviam estresse elétrico adicional. Tá? E, finalmente, tem o estresse ambiental, né? As mesmas circunstâncias, né? A situação, a locação, uma mineira, uma papeleira, uma metalurgia, as condições ambientais entram aí chama aí os espiras, estatores internamente no metal. E o motor precisa irradiar calor e não deixa, né? Aí deixa aí, então tem aí o estresse ambiental. Então, se o mundo fosse ideal, eu teria a possibilidade de fazer um controle de qualidade, né? Controle de qualidade, desde que o motor chegou. Quando eu falo motor, estou falando motor, gerador, né? Então, se chegou novo ou recém-rebobinado, e eu teria a possibilidade de pegar a firma dele, os dados de chegada, seria muito legal. Por quê? Porque aí, quando eu comece a fazer um trending é o histórico, né? Então, eu faço a comparativo com os dados de chegada. E aí, se todos os dados não mudam, então tudo legal. Eu sei que a saúde do motor está boa. E aí, no momento, a saúde vai variar. E aí eu posso entrar tempranamente, aí cedinho e tal, e consertar rapidamente, né? Por exemplo, um desequilíbrio que eu encontrei muito cedo, muito baixo, 3%. E aí eu faço uma pesquisa, identifico o que é, corrijo, e o motor, a vida do motor vai ser estendida, né? Então, lembrem, tenho aí o asseguramento de qualidade, controle de qualidade na chegada, acompanho o motor na sua vida, com dados, né, com a teste periódico. E depois, ao final, eu tenho que ter a capacidade de fazer um troubleshooting. Troubleshooting é um diagnóstico. Algo aconteceu, né? O motor não vai estar com a saúde, boa saúde da tua vida, né? E aí manifestou um problema. Então, eu tenho que ter a capacidade de saber qual é o problema, e se o problema é severo ou o problema é um problema leve, né? Então, se eu faço essas três chaves, né? No top eu falaria as três chaves, tá? Então, né, eu estou falando como falam os americanos, chegou desde a chegada da cuna até a morte, tá legal? Desde o nascimento até a morte, né? Quando a gente fala que tem 6 zonas de falha, né? 6 zonas de falha, isto é, a PDMA tem a capacidade, né? O teste tem a capacidade de diagnosticar tudo o que acontece com um motor. Então, eu vou a definir todo. Se você tem um problema grande e você divide em áreas pequenas, em categorias, e aí ataca cada categoria, é muito mais fácil atacar o problema sim que atacar o problema grande como um todo. Então, a PDMA aí, inventou o conceito das 6 zonas de falha. A primeira é a qualidade de alimentação. A segunda chama circuito. Cara, a letra não dá para ler, mas a gente vai falar disso continuamente. Desculpe aí, não caí em conta dos cores da letra. A primeira, a qualidade de alimentação. A segunda, os circuitos de potência. A terceira, o isolamento, né? Então, pensemos no sentido dos eletrões. Você tem uma qualidade de alimentação que pega da cidade, alguns de vocês geram a sua própria, e aí entra essa energia por um circuito. Depois entra no cableado, né? Então, aí é o isolamento do cableado, dos cabos.
cabeamento, desculpe, acionamento de cabeamento. E, mesmo assim, entra já na gaula de esquilo, que chamam vocês, né? Então, aí na gaula você tem 3 componentes: estator, rotor, e tem a câmara de ar aí no meio, chama entre ferro, né? Então, se você tem aí as 6 zonas de falha, colha de alimentação, circuito, isolamento, estator, rotor, entre ferro, já tem praticamente cobertas todas as zonas de falha do motor, né? Então, aqui vou continuar com a seguinte diapositiva. Então, aí vai. Só para validar, Isaac, você está vendo essa diapositiva das 6 zonas de falha? Sim, estou vendo. Então, a primeira coluna aqui já tem escrito em letra boa, letra que pode ler, as 6 zonas de falha. A segunda coluna é o teste estático, que faz, se chama MCE, o aparelho estático. A terceira coluna é o teste dinâmico, o aparelho dinâmico se chama EMAX. E a terça é os testes estático e dinâmico. Então, são os dois nomes juntos, MCMAX. Então, em estático, eu posso medir tudo, exceto qualidade de energia. Por quê? Porque não está alimentado, né? O motor está apagado, está parado. Em dinâmico, eu posso fazer a medição de todas as zonas de falha, exceto isolamento, que é preciso que esteja parado, né? E o combo, né, o MC Max, faz tudo. Se está parado, faça a medição. Se está caminhando, operando, então, conecte e faça, né? Faça as medições. Então, o primeiro caso, se tem uma pergunta até agora, Isaac, por favor, comente. E aí já vou começar com os casos. Então, não, até o momento não. Sim, acho que é o momento só introdução, né? Então, agora sim começa a matéria. Este é um caso legal. Por quê, cara? Eu acho que vocês vão se identificar com ele, né? É um caso da zona de falha de estator, que hoje a gente vai se concentrar em estator e rotor. E vamos ver os embobinados do campo do motor DC. Né? Então, a PDMA tem um canal no YouTube que chama, se você entra no YouTube e escreve PDMA Motor Testing, aí tem vários vídeos, né? Tem vídeos, não sei, 20 talvez, cada vídeo tem uma duração entre 5 e 7 minutos, com inglês devagarinho, com gráficas e tal, para que o pessoal de outros países compreenda. E aí a gente nos vídeos dá um nome bacana, né? Este eu peguei aí dos vídeos e este chama Some Like It Hot. A tradução seria: alguns gostam quente, das coisas quentes, né? Em geral. E o tema foi de um filme aí antigo, famoso, com a Marilyn Monroe, Tony Curtis e Jack Lemmon. Então, tem esse Some Like It Hot. E explica por que o calor excessivo estraga os motores, porque assim é mal. Né? Então, o calor é o inimigo número 1 dos motores. Né? E aqui a gente vai ver que uns caras gostam das coisas quentes, mas pegue cuidado que não sejam tão quentes. Né? Seria aí a introdução. Então, este é um motor aí, chama EB3, de 125 cavalos. Então, aí a gente vai mostrar como o isolamento se estraga quando as temperaturas de projeto são excedidas. O que aconteceu aqui é que chegou o motor com um ventilador por debaixo das especificações. Ou seja, seria um ventilador não pequeno, mas um ventilador que não sopra o que deveria soprar. Né? Então, a gente vai acompanhar. Olha, numa ruta, um cara fala: olha, esse motor está quente, muito quente. Traga aí a câmara termográfica. Então, estou falando do motor da esquerda.
aquele que tem um ventilador pequeno, né? E o outro tem um ventilador não grande, um ventilador normal de desenho. Então, esses casos são enviados para nós pelos mesmos usuários. Então, eles escrevem um relatório bacana, com mais detalhes e tal, né? E aí, a temperatura da carcaça mostra 150 Fahrenheit no motor que aí tem o ventilador pequeno, né? Eu vou usar o termo pequeno, né? Mas não pequeno. E 150 Fahrenheit são 68 graus centígrados, né? Mas eles falaram, enquanto o motor voa, estava com 106, que são 41. Então, aí, externamente, o motor com o ventilador pequeno está com 68, 70 graus centígrados, outro está com 40. Mas eles falaram que pegaram um termômetro láser para avaliar a temperatura interna no extrator, e aí internamente marcou 139 graus centígrados, aquilo com ventilador pequeno. O outro, 59, 60 graus centígrados. Então, evidentemente, está quente. Não foi um cara falando, foi termografia, foi a temperatura. Mas aqui vem, cara, o que acho que você vai lembrar, né? Na minha experiência, quando eu trabalhava em operações, eu tinha várias ocasiões que eu falava, a gente falava, né? Olha, não entendo como este motor queimou. Se ontem a gente fez a prova de Megger e estava boa. Então, na minha época, um Megger e um multímetro era tudo o que a gente tinha para avaliar, diagnosticar. Mesmo os caras pegaram aí um multímetro e não apresentou desequilíbrio de corrente, não apresentou desequilíbrio de tensão. Então, está quente sim, mas e qual é o problema, qual é a consequência, né? Então, aí pegam o PDMA e fazem aí uma avaliação com os dois motores, que é o mesmo que vocês fazem em planta. Tem um motor mal, motor ruim, mostrando anomalias, e tem outro e você quer saber a comparação, né? Fazer um comparativo. Então, fizeram os dois testes e olha, quando a gente vê a armatura, né? A armatura é talvez o coletor, comutador do DC. E comparo aqui a armatura do um contra a armatura do outro. Não, normal. Então, o problema não está na armatura, no coletor, né? Mas quando comparo o campo contra o campo, já tenho normal, já tenho severo. Então, vamos entrar nos valores para identificar cadê o problema, né? Então, se você olha os megaôhmios do um, do outro, não variam. O motor com ventilador voo tem 11.300 megaôhmios, outro 10.600. Então, a resistência à Terra são praticamente iguais. Eu tenho diferenças em... Aqui tenho igual, verde, por isso eu deixei aí a zetinha verde. A capacitância e o valor resistivo. Então, a capacitância, a gente vai falar desse aí no próximo evento, né? Capacitância se tem uma mudança, né? E tal, que eu quero entender, não? Ele está falando que perdeu seu valor capacitivo. Então, os megaôhmios, a diferença não é muita, né? 80.000, 80 megaôhmios, 63 ohmios, não megaôhmios, desequilíbrio resistivo, né? Não, por quê? Porque ele vai variar com a temperatura um pouquinho, né? Então, é esse inversamente proporcional. Então, se está quente, o valor baixa. Então, este é o motor quente, né? Então, este valor tem que ser menor que este. Mas, olha aqui, a indutância, o valor é muito grande. 3.600 mH é o normal, 300
o motor com o problema. Praticamente menos da 10ª parte. Então, quando você tem um problema indutivo, você imediatamente suspeita nos windings, no embobinado. Por quê? Olha, aqui um pouquinho, né? Não vai assustar, cara, okay? Com a seguinte diapositiva. Por favor, fique frio, fique tranquilo. Aqui, vou mostrar a fórmula de indutância. Você não lembra a fórmula ficou na escola. Mas você lembra o que indutância é? Indutância é a capacidade de um material de deixar transmitir energia. Por exemplo, a indutância do ouro é maior que a indutância do ferro. A indutância do cobre é maior que a indutância do alumínio. Então, aí você já lembrou, né? Então, a capacidade. E aí, na fórmula que sigue agora, eu vou demonstrar a correlação entre os bobinados e a indutância. Então, aqui chega a diapositiva. Né? Esta é a fórmula de indutância. Então, indutância é igual a 0,4 π multiplicado por o número de espiras, né? Número de espiras ao quadrado. Por a permeabilidade, pela área do embobinagem, 10 a menos 8, dividido entre a longitude do fio, né? Então, mas você não precisa saber, não precisa lembrar. A única coisa que você precisa lembrar é a seguinte: olha, nesta fórmula, todos os valores, quase todos, exceto um, são constantes. 0,4, constante. Pi, constante. Permeabilidade, constante. Área, constante. 10 ao menos 8. Longitude do fio, constante. Né? O único valor que fica variável seria o número de espiras, que nunca vão ser mais, podem ser menos. Você nunca vai ganhar espiras, você vai perder espiras. Né? Então, se você perde espiras, a indutância cai. Então, a correlação é bastante estreita, bastante forte. Né? Então, aí eles decidem entrar e ver. Então, lembra aqui, né? Então, o promédio indutivo diminui, cai, desce. E aí, é um equivalente do problema nos embobinados. Aqui, eles vão, abrem, olham e olham. Na esquerda, a gente tem os bobinados que já estão queimados na foto, né? E um novo, aquele que vai reemplaçar, né? Estão bonzinhos, né? Aí você vê a diferença. Então, através de um teste, você pode saber a condição do estator internamente, né? Esse aplica para motor DC, neste caso o motor AC, né? Que foi aí chama aí, no bobinado do campo. Então, aí neste caso, encontrou e tive a possibilidade de evitar que o motor parara em metade do processo e tal, com todo aí o abacaxi que gera aí uma urgência desse tamanho. Né? Então, aí as lições aí de aprendizagem. Aí a aprendizagem, o primeiro, você já sabe, não? Importante inspecionar, limpar e fazer aí uma rodada de termográfica regularmente, especialmente com aqueles motores que estão montados, que tem um ventilador lá no topo, né? E aqueles motores que têm um eixo montado sobre eixo e que tem blades, Isaac, que tem aspas, talvez, né? Foram blades, que tem grandes, né? Blades. Não sei a palavra blades em português. Tá. Seria as lâminas, seriam as pás do ventilador montado no rotor, né? O rotor com as pás montadas. E aí você ajuda com os motors with mountain blowers needed to be cleaned. Isaac.
Você me ajuda com a tradução aí da primeira parte e tal? Sim, sim, são os motores com os ventiladores acoplados, né? Tanto no rotor quanto na parte traseira do motor, né? Tá, legal. Obrigado, né? De E nada. a outra lição é que acho que talvez é nova para alguns de vocês. A indutância é um valor altamente sensitivo para identificar as condições dos bobinados. Pode ser bobinados do campo no motor DC, ou pode ser no bobinados no motor AC, todo tipo de motor, né? A indutância é indutância. Se é menor e você já sabe que é indicação da perda de espiras, ou não, sempre perdas, debilitamento, não? Enfraquecimento na parte setólica. E o terceiro ponto é, se você opera um motor 10 graus centígrados por cima da temperatura do projeto do isolamento, a vida do motor se cortou em 50%. Então, a importância da vigilar, observar a temperatura. Né? Tá, legal. E aí, na parte baixa, né, no fundo, este motor seria aquilo que você não não teria a possibilidade de detectar usando o Megger, um aparelho Megger, um medidor de resistência à terra. Então, a seguinte diapositiva, né? O caso. Se tem perguntas, este é o momento que eu vou começar com outro caso. Eu quero fazer aí uma aclaração. Né? A Vitec foi muito clara na mensagem de o que a gente vai mostrar hoje. Né? A Vitec faz, olha, eu quero casos que mostre como a tecnologia de PDMA, principalmente hoje, entre rotor e stator, é legal, mas que casos que mostre que uma tecnologia que é fácil e fácil de interatuar com outras tecnologias. No anterior caso, a gente interatuou com termografia, né? E legal. Neste caso, a gente vai interatuar com vibrações. Este se chama uma cooling tower, um ventilador numa torre de enfriamento. Então, o motor é um motor normalinho, né? 480 volts, 200 ampérios, 200 cavalos, trabalha em 60 Hz, motor que vocês já têm desses motores muitos. O negócio é o seguinte, que este motorzinho aí que você olha aqui, né? Aí tem um eixo longo e está acoplado, né, internamente. Então, é praticamente um trem de máquinas. E aí, nesse trem de máquinas, você tem aí componentes onde só você tem acesso a esse motor aqui afora, mas não pode aí saber o que acontece internamente, né? Então, você tem um motor, tem um gear, como chama aí, transmissão, né? Internamente. E aí tem um ventilador acá no fundo. Então, aí um pouquinho aí, explicando um pouco aí a situação. Este motor aí dirige uma redutora doble com um eixo de 25 pés. Isso aqui, se faria aqui, 25 pés, né? Então, e aí a caixa de engrenagem conecta ao ventilador internamente para ajudar a operação de cooling, operação de refrescamento, não sei, cooling tower, ok? E todos esses, né, o engrenagem, a caixa de engrenagem, o eixo e o ventilador estão na parte interna daqui, dessa telinha, né? Chama-se eixo. Tá. Então, o dilema, tem vários dilemas, né? O dilema nesse caso é o problema do motor
o problema é o gearbox. E sabe que é gearbox? Aí que gearbox. É a caixa redutora, né? Caixa redutora. Caixa redutora, obrigado. Então, tem aí o motor ou a caixa redutora. Tem outros dilemas, né? Muitas vezes, não é esse caso, né? Muitas vezes é o motor ou o inversor, o FD, né? No passado, na época minha, era o motor ou a bomba. Ainda tem, mas menos, né? Então, neste caso, na torre de enfriamento, o dilema é esse, motor ou redutor. Então, eles têm um programa de preditiva bacana, né, que acompanha os motores. E desde 2015 tinham dados, mas em 2018, numa rodada de vibração, o experto aí de vibrações notou que tinha aí um barulho batendo aí. E aparentemente vinha do motor. Então, eles usam as técnicas deles e a PDMA vai usar uma técnica, duas técnicas. Uma chama análise de assinatura de corrente do motor, que vocês conhecem, né? MCSA, a transformada de Fourier. E a outra chama demodulação. Então, vamos combinar aí e falando com os caras da vibração, a gente vai falar um pouquinho aí, interatuar com eles, né? Então, a modulação é a seguinte, no eixo Y, tem amplitudes, né? No eixo X, aí tem as frequências. Então, a frequência que a gente vai monitorear é a frequência que está a 1.86 Hz. Por quê? Porque a velocidade da redutora na salida da redutora é 112 RPM. Então, ele encontra a frequência que indica que está operando a 112 RPM. E aí marca essa frequência e a gente vai acompanhar essa frequência. Né? Então, tem aí. Isto é essa data, né? Lembra, o problema aconteceu no 2018. E aqui começou a data, as medições, no 2015. E aí toma aí a outra señal para ver a atividade do rotor no 2015 e tranquilo, tudo está tranquilo. Então, eu vou explicar esse outro espectro. Aqui você tem no topo o eixo X. E aí vai ser, o software vai ser uma comparativa da frequência da linha, a amplitude da frequência da linha, com a amplitude do escorregamento. Então, se esta diferença de amplitudes entre frequência de linha e o escorregamento fica embaixo da linha azul, a gente está tranquilo. Então, aí a atividade está normal, está pegando a linha azul. Quando pega a linha amarela, então a gente suspeita do rotor, neste caso seria da frequência da saída da velocidade do gear, da redutora. Então, 15, 16, 17 e tal, os dados não mudaram, todos eram idênticos. Então, não vou mostrar para não ficar repetitivo, né? Mas no 2018, aí começa a observar aí uns múltiplos, vários, né? Que são harmônicos da redutora, né? Na saída. São harmônicos da velocidade da saída, na saída da redutora. Então, evidentemente, tem anomalias e vai conferir aí com o outro e olha só, este mesmo já tem múltiplos igual que o outro. Tá? Então, tem dois espectrums que confirmam anomalia, mas a dada pegada pela vibração. Né? Então, e esses são, eu quero repetir que são harmônicos do 1.86 Hz. Aí a modulação tem
também o efeito de 3D, né, de queda, né, de queda, okay? E aí mostra que os últimos dados, 15, 16, estão embaixo de 0,5 na amplitude, né? E aqui já está acima. Então, tem uma terça ferramenta, essa ferramenta de confirmação. Então, aí decidem entrar. E agora sim, cara, a gente tem que entrar a ver o que tem no aparelho. E olha, já tinha aí estragos físicos, né? Tem que reemplaçar. Então, nas conclusões, o gearbox, a caixa de redutora, né, foi confirmada por vibrações e demodulação, né, a señal de corriente, né, por PDMA. E os múltiplos harmônicos, né, são uma boa ferramenta que vocês utilizam em vibrações. Aqui também pode utilizar, né, para identificar problemas mecânicos. Okay? Afortunadamente, felizmente, o problema foi identificado tempranamente. Então, aí se planeou aí a tarefa de manutenção e troca de motor num dia legal, num dia tranquilo, um dia que não fizera muito calor aí para que os empregados estivessem contentes. E o Gearbox, para fazer esse trabalho, se fosse uma surpresa, né? Se não tiveram identificado, isso precisa, cara, de uma crane, grua, em espanhol é grua, Isaac, crane, cara, o que usam as construções para levantar coisas. Guindaste. Então, olha, precisa de um guindaste. Então, se fosse uma parada não planeada, que chegou de surpresa, imagine o abacaxi para ir pegar, ligar um cara que venga com uma guindaste e tal. Seria, cara, não sei quantos dias, né, chegando, né? E aqui não, aqui foi programado e tal, tá muito fácil, né? Então, tá muito fácil aí, muito mais, tá legal. Perguntas, está claro? Fui muito rápido, muito devagar. Isaac, você dá retroalimentação para mim? Então... Sim, Libreiros. A gente está com duas perguntas aqui. A primeira é com relação a disponibilizar o slide. Se você vai poder disponibilizar o slide para o pessoal, a apresentação. Lógico. Se não, eu não tenho problema, né? Aí ok. Então a gente envia para a lista de e-mail dos presentes, a gente envia o slide. Tá. E a segunda pergunta é com relação a monitoramento online. A PDMA tem monitoramento online para motores? Sim. A primeiro caso foi teste offline, né? Devi ter explicado, desculpas. O segundo caso foi teste online. Então, demodulação e com o teste em dinâmico, mesmo a MCSA, a assinatura de corrente, também com o aparelho funcionando, operando. Ok. Outra pergunta. O PDMA mostra impedância, ângulo de fase e corrente e frequência em testes estáticos? Não. Por quê? Olha aí. Legal. Curti a pergunta, ajuda muito, né? O que acontece é que a impedância é mais usada na parte dinâmica. A indutância é usada na parte estática. Elas não são exatamente a mesma coisa, mas são primos. Então, indutância vai para estático, impedância vai para dinâmico. O que acontece é que muitas vezes, quando você escreve especificações, eles escrevem Z. Z é impedância, L é indutância, mas eles utilizam Z para os dois.
Então, aí é onde gera a confusão. Assim, indutância estático, impedância dinâmico. E a outra pergunta foi qual? Falou impedância e outro ângulo, né? Sim, não. Quando você faz um teste em estático, em dinâmico, desculpe, a primeira tela que ele entrega é o diagrama fasorial, mostrando os ângulos. Por dois motivos. O primeiro é para ver que você tenha uma ideia do circuito. Mas o segundo, para ver se você conectou bem as pinças. Se você, no diagrama fasorial, não encontra a pinça de corrente 1, quer dizer que a pinça está aberta, que não está conectada, né? Então, assim, para tomar medidas confiáveis, o diagrama fasorial é a primeira tela quando você faz teste em dinâmico. Perfeito. Eu vou ler mais uma pergunta, Libreiros, mas como a gente está tendo muitas aqui, eu vou segurar um pouquinho, vou ler mais uma, aí a gente segue e no final a gente volta a responder as perguntas. E talvez você possa aí agrupar as perguntas que são similares, né? Isso. Então, vou perguntar mais um aqui, depois a gente continua e aí no final a gente retoma. Qual o modelo para detectar problemas na gearbox em espectros demodulados? Seriam picos em baixa frequência ou picos subsíncronos? Tá. Não, são síncronos, sempre são. Por exemplo, eu vou usar um número, né? Encontrou 2, 4, 6, 8, 10. Sempre. Tem que ser múltiplos. A frequência, são baixas frequências, né? Por quê? Porque, lembre, este é um aparelho elétrico. Então, a gente chega até 2.400 Hz. Né? Nos primeiros 60, você encontra esses tipos de problemas. Entre 0 e 300, encontra problemas de rotor. Até entre 600 e 2.500, encontra problemas de excentricidade. Até aí chega a PDMA. 2.500 para arriba, não, vibrações. Aí você precisa, você tem na vibrações anomalias que encontra 6.000, 30.000. Não, já PDMA, já isso é mecânico, né? Aí você precisa a tecnologia projetada para esse tipo de tal. A PDMA só faz o que mexe com a parte elétrica. Não. E seria também outro hardware diferente, né? Então, olha, Isaac, você pode indicar para eles que se a resposta está bem contestada e que eles falam aí, ok, tá. Ou se não, se eu preciso, não entendi, ou preciso continuar aí, esclarecer, então eu faria, né? Ok, então pessoal, se ficou alguma pergunta ainda, alguma dúvida com relação à pergunta que você fez, por favor, faz aqui no chat também, fala se está bem explicado ou não, se entendeu, que senão a gente volta e tenta esclarecer melhor, ok? Então, por enquanto, vamos seguir, Libreiros, no final a gente retoma as perguntas, então. Tá, então, aí essas são 4 bombas submergíveis idênticas, já a gente vai identificar qual tem problemas, né? Então, quando a gente fala de tecnologias sofisticadas e tal, a gente imagina grandes problemas. Mas lembrem que os grandes problemas normalmente são gerados pelas pequenas atividades. Então, muito do trabalho das tecnologias, não só PDMA, né, vibrações, termografia e tal, está em identificar as pequenas coisas que a gente não faz ou alguém deixou de fazer no começo. E aí elas escalam, né? E, então, muitos desses problemas, a solução é simples, mas é difícil identificar que seja simples. Então, aí vai começar aí, que são 4 bombas submergíveis de 106 cavalos. Né? E olha, quando eles fazem um comparativo, aí na primeira coluna, na bomba número 1, embaixo, tem alarmes.
uma vermelha, uma amarela. Aí eu vou fazer uma explicação, né? Olha. Então, a bomba número 1 tem problemas de curto entre espiras. E por que sei isso? Acabo de explicar a fórmula de indutância. Então, quando você tem um desequilíbrio resistivo combinado com um desequilíbrio de indutância, já sabe que isso é isso. Então, você diria, olha, para mim está muito difícil lembrar isso. Ah, lógico, porque não tem usado, mas vou perguntar para vocês. Quando vocês eram meninos, vocês conheciam a palavra pixel? Não. Foi algo que vocês aprenderam depois. E aí você já sabe que uma câmera com mais pixels tira melhores fotos que uma câmera com menos pixels. Você não é fotógrafo, né? Então, a palavra decibéis já sabe que é sinônimo de ruído, né? De barulho, de ruído. Então, um ativo, um aparelho qualquer um, que tenha mais decibéis, tem mais ruído que um que tenha menos decibéis. E eu associo o número de decibéis, talvez se os dois aparelhos são iguais, que tem aquilo com mais decibéis tem uma anomalia. Não. E aí você, neste instante, não tem um aparelho, não tem nada. Então, são métricas que você incorpora no seu vocabulário, no seu conhecimento, né? Então, aí você já começou a incorporar a resistência à terra, que já tinha, mas agora tem o conceito de indutância, né? E então, outro conceito mais, desequilíbrio resistivo, combinado com desequilíbrio de indutância, garanta que tem corto entre espiras. Então, eles pegam o motor aí e aí utiliza para quando, né? Quando você tem paradas planejadas, as paradas planejadas, aí você quer intervenir só os motores que precisam de intervenção. Se os outros estão bons, não toque. Não toque. Se você toca, talvez estraga. Por quê? Porque tem que voltar por operação, talvez não ficou bem alinhado e tal. Então, como saber qual eu devo tocar, qual eu não toco? Então, aqui tem a ferramenta. E tá. Só vou tocar a bomba número 1, levo. E aí uma imagem termal de 60, aplicando 60 volts, mostra aí a mudança do cor. Eu tenho que explicar, né? Olha, tem um cor aqui que vem, aqui muda de cor, e aqui tenta voltar ao cor normal. Então, a gente falou aí de um caso que pegou rapidinho e tal, mas mesmo também pode usar a tendência, né? Na medida que você vai incrementando os valores, você se dá conta que está vindo aí o problema entre espiras, né? Então, este caso, uma combinação de extrator com isolamento. Então, uma sementeira, né? Tem aí se tem aí amigos da sementeira, né? Eles sabem o clinker, que é um motor hidráulico no clinker que ajuda no processo de cooling. O motor, novamente, motor normalinho aí, 380 volts, e motor de 4 polos, 300 ampérios, 74 cavalos. E aí, em dinâmico, né? Este teste é em dinâmico. O teste anterior que eu fiz aí com a indutância era em estático. E aí, para o amigo que perguntou a impedância, olha, aqui em dinâmico eu encontrei um desequilíbrio de corrente de 13% e um desequilíbrio de impedância de 15%. Então, outra teoria e outra dica. Em estático, a gente combinou desequilíbrio resistivo com desequilíbrio indutivo para suspeitar do estator. Em dinâmico, eu combino desequilíbrio de corrente com desequilíbrio de impedância
para suspeitar do estator, né? Então, agradeço a pergunta aí do amigo meu, porque faz que eu, quando fale orientando dinâmico e estático, né? E as variáveis que utiliza a tecnologia em estático e as variáveis que utiliza em dinâmico. Então, aí, olha, faz um teste em estático agora, né? Para validar. Então, volta um pouquinho acá. Em dinâmico encontraram, os caras, os amigos da sementeira encontraram desequilíbrio de corrente, 13, 14%, desequilíbrio de impedância, 16%. Em estático, van a conferir e encontraram desequilíbrio resistivo de 30% e um desequilíbrio indutivo de 10%. Então, fazem outro teste chamado Rique. O teste Rique é um teste em estático, né? Um teste muito bacana. Por quê? Porque eu só preciso lembrar a forma do Rique. Eu vou explicar mais para frente como funciona. Mas são 3 gráficas que, se tudo está certo, as 3 sinuidades deveriam estar juntas. Aqui, né? Essas 3 deveriam estar juntas. Se separa uma delas, então já tem uma terceira ferramenta que indica que tenho problema no estator. Né? E aí, já estando aí, olha, cara, antes de enviar este motor para a sala de reparo, faça aí um teste de isolamento, teste de índice de polarização para ver a condição do isolamento. Já a gente sabe que o estator está estragado, né? Mas o isolamento. E aí, esta curva, né, que seria inicialmente, é assim, indica que tem muita contaminação. A gráfica, para os caras que não estejam familiarizados com esta, a gráfica deveria ser assim. A linha azul, assim, bonitinha e tal. Então, enviam para a sala de reparo e aí encontram, sim, evidentemente o estator tem problemas, né? Aqui você vê curtos, queimaduras, mas mesmo assim encontram muita graxa, cara, internamente, né? Então, se estava contaminado e foi excesso de lubrificação. Você tem tido a experiência de um cara que chega aí com o aparelho aí, aplicador de graxa e faz chama aí, puxa aí um pouquinho, pá. E aí ficou. E o cara fala, não, um pouquinho mais, para que fique bem engraxado. Né? E o cara corre, pá. Dois extras, 2 doses extras. E aí, a 3 meses depois, 2 extras. Olha, aí estraga o isolamento, né? A lubrificação excessiva. Vocês já sabiam, né? Mas eu estou mostrando com uma foto. Tá, legal. Aí, quando você sempre faz um reparo, o passo seguinte é fazer a medição para saber se o reparo foi bom feito. E aí, olha, voltou da sala de reparo com desequilíbrio resistivo de 0%, desequilíbrio de indutância 0,3%. Está legal, está reabilitado. E faz, então, agora, opere o motor, comece a operar o motor, para verificar aí em dinâmico. E mesmo aqui, 0 alarmes, com 70% de carga, 5% de corrente, desequilíbrio da impedância 6%. Tá tranquilos, tá combinado. E aí, o índice de polarização, faz aí, e tal, será um antigo, agora é o novo. O novo, né? Não está perfeito, mas está muito mais alto, está cavando aqui na 200.000 megaohms, valor bastante forte, né? Então, mesmo assim, o isolamento ficou sarado. Então, aí os caras que evitaram, né? O motor não se salvou, não, mas salvaram a parada de produção, que 10 horas de parada equivalem a $300.000, né? E aí o custo de reemplaçar o motor, né? Traga
como chama? Crane, a palavra crane, né? Que você falou? Guindaste. Aí, traga guindaste. Não, só trocar o motor custou $3.000, né? Tem que tragar, transportar e tal. Então, evitaram 300 mil e o custo de fazer aí a troca com $3.000. Tá. E $300.000 são uma parada, né? Mais horas homem e dores de cabeça e tal. Né? Okay. Então, aí acabo os casos de estator. Tenho mais, esses são os casos que eu escolhi. E vou começar com casos de rotor, Isaac. Herbert, nós acabamos estourando um pouco o tempo, então eu vou pedir para a gente encerrar o webinar de hoje com o estator e vamos deixar o rotor para o nosso próximo encontro. Porque aí agora a gente usa alguns minutos para responder algumas perguntas. E eu estou sabendo, pessoal, que alguns de vocês estão tendo dificuldades para fazer perguntas aqui pelo chat. Então, para não deixar vocês sem resposta, mandem, por favor, para o e-mail de Adriano, o mesmo e-mail que vocês fizeram a inscrição, as perguntas que vocês têm, que a gente vai responder e mandar de volta para vocês. Então, todo mundo que não está conseguindo fazer pergunta aqui pelo chat, por favor, envia para o e-mail de Adriano, o mesmo e-mail que vocês fizeram a inscrição, que a gente vai responder e vai retornar para todo mundo. Então, a gente vai fazer um compilado de todas as perguntas e as respostas e vai mandar para todo mundo. Então, todo mundo vai ficar sabendo as respostas das perguntas que vocês estão mandando. Ok? Então, as que eu recebi aqui pelo chat, então vamos a elas aqui. Quando se faz análise de vibração, observa-se anormalidades em 120 Hz quando há problemas elétricos. Qual o acréscimo de informação obtido pelo PDMA que a análise de vibração não é capaz de fornecer? Tá. Olha, eu vou dar a resposta inversa, né? Quando a PDMA identifica que tem estas anomalias, por exemplo, os múltiplos que eu mencionei, né? A PDMA não sabe que anomalia mecânica é. Só sabe que é uma influência mecânica. A gente chama de influência mecânica. Só isso. Eu tive a possibilidade de saber que em 1.83 era a bomba, era a caixa redutora, porque o cara de vibrações falou para mim que tinha uma velocidade tal e eu encontrei na frequência. Se ele não tivesse falado para mim, eu só saberia que tinha uma influência mecânica. Mas nada, só isso. Eu teria que falar para ele, olha, cara, encontrei uma influência mecânica em 1.33, multiplicado por 2, por 3, tá. E aí, poder com ele, né? Mesmo vibrações. Vibrações fala que o problema é elétrico. E é verdade, é muito, muito preciso. O que não sabe se elétrico gerado pelo rotor, gerador, entre ferro, isolamento, pelas 6 zonas de... Qual das 6 zonas de falha? Então, eles indicam para ele, olha, encontrei um problema elétrico, traga a PDMA para que identifique a raiz do problema. Tá? Legal? Gostaria que o cara validar a resposta, se contestei bem ou não. Ok, então, Igor, que fez a pergunta aqui, se você puder dar um ok para ver se foi realmente isso que a gente estava querendo, que você estava querendo esclarecimento, por favor, então dê um ok para a gente aqui. Enquanto ele responde, tem outra pergunta aqui. Igor deu ok. Ok, exatamente isso mesmo, Libreiros. Mais uma pergunta aqui agora. No primeiro caso, que foi o caso do motor DC, que tinha um aquecimento, foi identificado a diferença nos dados entre dois motores diferentes. Não, iguais. Isso, foram dois, não foi o mesmo motor, né? Não foi o histórico do mesmo motor, foram dois... foi o mesmo motor. Dois motores iguais, um tinha um ventilador por debaixo do projeto, ventilador pequeno, falei, né? Um ventilador, mas ok. os motores eram iguais. Ok, então você pode identificar também usando seu histórico de medições. Mas quando não temos esses dados para comparar, o banco de dados fornece algum valor de alarme e alerta? Legal. Pergunta boa, cara. Olha,
Nesse caso, aí você precisaria do histórico. Segunda, terceira, quarta medição, né? Então, no valor indutivo inicial, se fosse um motor sozinho, né? Era 3.600. Chegou aí 6 meses depois, continua 3.600. Aí, na terça, quarta, quinta medição, marcou 2.800. Aí já você suspeita. Mas o primeiro dia, se não tem um motor que acompanhe, não, só pega os dados, aceita como valor de referência e aí começa. O motor DC é assim, diferente do motor AC. O motor AC, rotor bobinado, não, você no primeiro dia poderia identificar. No DC, não, precisa comparativo ou tendência. Legal a pergunta, muito legal. Bacana. A próxima é sobre o monitoramento online com a PDMA. É possível fazer o monitoramento com PDMA via sala de monitoramento ou tenho que ir no equipamento para fazer as medições? É complementando a questão do monitoramento online que foi feita remoto. Você está falando remoto? Então, você está falando? Sim, aí? Sim. Remoto online. Tá no... Ui, cara, a gente está perto, está praticamente pronto. Hoje, a resposta é não. Tem que ir lá e fazer as conexões e tal. Mas a gente está na fase beta do projeto e acho não, estou seguro que para 2021 já tem, né? Internamente a gente está falando que já no quarto trimestre de 2020 a gente já pode estar enviando orçamentos. Alô? Perdão, eu estava falando com o microfone mudo. Mais uma pergunta. Gostaria de saber se o PDMA pode auxiliar na manutenção preditiva ou se ele se restringe somente à manutenção preventiva. Os dois, né? Que lembra o conceito. Asseguramento de qualidade, né? Controle de qualidade. Chegou o motor novo, recém-rebobinado. Então, esse caso que você tem experimentado, que chegou um motor novo, recém-rebobinado, ou você pegou um motor do almoxarifado, e uma semana depois você fala, olha, mas estava trabalhando melhor o motor antigo que o novo que chegou. Não, já não passa, já não passa. Por quê? Porque você avalia a saúde do motor que você vai começar a usar. Então, esse seria preventivo, né? Preditivo, depois de que você analisou, pôr em operação, vai acompanhar as medições, a tendência, já aí está na preditiva, né? E ao final, quando o motor expressa um problema, uma anomalia, aí você vai dar um diagnóstico. Nesse caso, seria a corretiva, né? Ok. Sobre a pergunta anterior, da comparação entre os dois motores, o nome não está aparecendo aqui para mim, aparece como admin Lafarge-Holcim. Ele só está querendo uma confirmação. São motores com dados iguais, são dois motores distintos, porém com características iguais, né? Não, são idênticos. Pois é, mas são dois motores, não é o mesmo motor. São instalado em dois lugares. São dois motores idênticos. Idênticos, porém, cada um está instalado em um local diferente. Não é um motor só, são dois motores. São dois motores. Né? Dois motores. Perfeito. Mais uma pergunta. A diferença é que o motor tem um ventilador diferente do outro. Um motor tem um ventilador correto e outro motor tem um ventilador por debaixo de projeto. Ok. Perfeito. Então, próxima pergunta. Existem valores de referência para desvios indutivos ou é uma variável de tendência? Olha, não tem valores, né? Mas o que acontece é o seguinte, tem umas variáveis que
são certinhas, já tem estándares e são definidos. E tem, por exemplo, desequilíbrio resistivo. Você não deve aceitar um motor novo, recém-refinado, com um desequilíbrio resistivo maior de 1%. O estándar fala que 3%, mas 3% é para motores que você tem na sua planta, na sua usina. Esses você deixa, mas novos, na prática, é menos de 1%. Né? E aí tem assim várias, que tem já definido certinho. Mas tem outras que não podem ser certinhas, porque variam com o material de construção do motor. Então, por exemplo, tem motores que chegam com 0% de desequilíbrio indutivo. E tem outros que chegam com 8% de desequilíbrio indutivo. E os dois estão perfeitos. Você pode operar esses motores e perfeito, performance excelente. O mesmo de 8% igual aquilo do 0%. Nesse caso, o importante é que o desequilíbrio indutivo não acrescente. Esteja como chegou. Só isso. Então, a PDMA, com a experiência, envia o software com 6% na alarma vermelha e 8% desculpe, 6% alarma amarela, 8% alarma vermelha. Mas, nesta variável, o software permite mudar os alarmes. Se você recebeu um motor novo com 8%, então o software deixa que você suba a alarma amarela a 10 e a vermelha para 12. Então a indutância não tem. Vou explicar um pouquinho mais, né? O desequilíbrio indutivo não é uma variável que mate, não, é uma característica. Quando estão novos. Então, o exemplo que eu dou é o mesmo meu, a minha saúde, cara. Eu corro, como salada, faço exercício. Se você me conhece, não tenho excesso de peso e tal. Mas, desde que eu lembro, desde o meu primeiro teste de colesterol, aos 26 anos, eu marquei 190 o colesterol, que é o máximo, o 180 já é o limite superior. Nesse caso, hereditário. Então, o médico, toda a vida, né, histórico, eu tenho que estar entre 180 e 200, que é no topo, no limite. Para mim, quando eu vou, cada ano, e estou em 185, 195, o doutor fala, tranquilo, tudo bem. Porque uma característica minha. Nesse caso, virou característica. Mas a média do pessoal, os que estão em 120, 140. Se você é um cara desses e chegou a pegar o valor meu, cara, preocupe. Tem que tomar uma ação. Então é isso, né? A indutância é um valor característico da construção dos materiais com que construíram o motor ou gerador. Perfeito. Vamos para a última pergunta, que a gente já está dando aqui 11 horas, que é o nosso limite de 1h30 que a gente colocou inicialmente. Mas o pessoal que não teve sua pergunta respondida, por favor, não se preocupe, que a gente vai responder cada uma das perguntas que foi enviada e a gente vai mandar para todo mundo, ok? Então, vocês têm a última oportunidade agora também de mandar, então quem não estiver conseguindo mandar pelo chat, manda, por favor, por e-mail para Adriano, o mesmo e-mail que vocês usaram para poder fazer a inscrição, que a gente vai responder as perguntas para vocês. Vocês não vão sair daqui vocês não vão sair da reunião sem ter sua pergunta avaliada e a gente vai responder posteriormente para vocês. Então, a última pergunta que a gente vai responder aqui ao vivo a PDMA tem no seu banco de dados dos motores mais usados, como VEG, GE e ABB, para montagem de bancos de dados, pois já viriam com os limites e parâmetros, pois atualmente são genéricos no software. Então, a pergunta sobre alarmes específicos para determinados tipos de motores, ou se hoje a gente usa os alarmes genéricos e depois faz algum tipo de ajuste.
Não, a segunda, genéricos e ajuste. Por quê? Porque os mesmos construtores, nos lotes de produção, mudam. Então, por exemplo, Siemens faz um lote de produção de um motor com especificações ABC. E esse lote chega com 3% de desequilíbrio indutivo. E um lote que está sendo feito noutra fábrica, ou na mesma fábrica, um mês depois, com outra especificação, X, Y, Z, né? Chegam com 8% de desequilíbrio indutivo. Então, os mesmos fabricantes, todos enviam com desequilíbrio resistivo praticamente zero. Mas desequilíbrio indutivo, eles têm a liberdade de fabricar e variam por lotes. Ok, perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer, Libreiros, pelo tempo de ter dedicado aqui a gente fazer essa apresentação para a gente. Eu gostaria de agradecer todos os participantes também. Nós chegamos a 120 pessoas aqui na sala, então foi um sucesso que a gente nem imaginava. Assim, a participação foi muito grande. Eu agradeço o tempo de cada um de se dedicar para vir aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Lembrando que as perguntas elas serão respondidas, não tenham receio, a gente vai responder todas as perguntas para vocês. Exato.